conhecer pelo menos o básico dos seus exames laboratoriais, mas que eu estou ensinando para vocês aqui agora. Então vamos lá, coisas que a gente tem que olhar para avaliar a nossa testosterona. Primeira coisa que a gente tem que avaliar é a própria testosterona. Então vamos olhar os exames para avaliar a testosterona. Primeiro exame que a gente vai falar agora para avaliar a testosterona é o da testosterona total. A testosterona ela é muito mais, ela tem uma presença muito maior no homem que na mulher. A testosterona é o hormônio mais importante do homem, enquanto na mulher os hormônios mais importantes são o estradiol e a progesterona. Embora a testosterona também seja importante para as mulheres, e as mulheres precisem de testosterona e sofram com falta de testosterona. Mas por a testosterona ser o principal hormônio do homem, tem muita testosterona no homem. E as faixas de referência laboratorial são muito aumentadas, são altamente variáveis. Muitos laboratórios consideram uma testosterona de 165 como normal em homem. Eu não conheço um homem com testosterona abaixo de 300 que esteja bem. Todos os homens que eu conheço com testosterona abaixo de 300 têm hipogonadismo. Ou seja, a faixa de referência laboratorial ela não deve ser tratada como uma coisa santa. Ela tem que ser sempre relativizada. Para mulheres, a coisa é um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque mulheres frequentemente sofrem de testosterona baixa, mas mulheres frequentemente também sofrem de testosterona alta por conta de síndrome do ovário policístico relacionado com resistência insulínica aumentada, com uma tendência ao pré-diabetes e ao diabetes. Você vai olhar o exame de sangue, vai ver a tua testosterona natural. Para o homem, ele tem que ver se ele tem sintoma, que ele pode ter uma testosterona de 400 e está com a libido lá em cima, massa muscular, muito bem, enquanto o outro pode ter uma testosterona de 700, 800 e não estar bem. O laboratório no homem varia entre 165 e 1000, aproximadamente. Testosterona, o cara tem que ver como é que ele está. Ele pode estar muito bem com 400 e ele pode estar muito mal com 300 ou com 350. Se ele estiver muito mal com 350, provavelmente ele precisa aumentar essa testosterona, ou naturalmente ou não. Para mulheres a coisa é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque cada laboratório dá um valor. A gente está falando da total. Mas as faixas de referência dos laboratórios vão entre 10 e 60. Eu considero bom para mulher entre 30 e 50 aproximadamente. Entre 30 e 50 tá bom. Acima de 50, se for sem reposição, pode ser síndrome do ovário policístico. Abaixo de 30, se for entre 20 e 30, menos mal. Agora, se tiver abaixo de 20 mulher, geralmente a mulher está sofrendo, mesmo sem ter tecnicamente deficiência de testosterona. Ou seja, olha a faixa de laboratorial da testosterona total da mulher, está entre 10 e 60 mais ou menos, busca entre 30 e 50. Esse número é um número de ouro, tá bom? Esse número é um número de ouro. Então vamos lá. Essa é a testosterona total. A segunda testosterona que vocês vão ver é a testosterona biodisponível. O que é a testosterona biodisponível? Como eu disse, a testosterona biodisponível é a soma. É a soma da testosterona livre com a testosterona que está na albumina. Essa testosterona, alguns laboratórios embarreiram. Como é que vocês vão fazer? Igual com a mulher. Vocês vão querer, de preferência, que esses números estejam na metade para cima da faixa de referência. Então, se a faixa de referência da testosterona biodisponível é de 100 a 700, vocês vão querer ela no mínimo em 400, 500. Vocês vão olhar no percentual da faixa de referência. E a mesma coisa para a testosterona livre. Vocês vão querer a testosterona livre na metade superior da faixa de referência. Então, basicamente é isso. Testosterona é isso. Vocês vão olhar total, a biodisponível, a livre. A livre é mais importante. O ideal é que a livre esteja mais perto da parte de cima da faixa de referência, sendo que em mulheres a testosterona livre espontaneamente não deve ultrapassar o teto da faixa de referência, que pode significar resistência insulínica aumentada, pode não ser uma coisa boa. Então foquem nisso. 1, se você tem sintoma ou não tem. 2, de preferência que ela esteja da metade da faixa do laboratório para cima. Então o primeiro exame que a gente olhou, hormonal, foi a testosterona. O próximo exame que a gente vai olhar hormonal aqui é o oposto da testosterona. Qual foi o hormônio que eu falei para vocês que era o oposto da testosterona? O cortisol. Como é que vocês vão avaliar
o cortisol, o oposto fala, prima, da testosterona. Vocês vão olhar a escala de laboratório. A gente gosta do cortisol entre 8 e 12. Eu gosto do cortisol entre 8 e 12. Cortisol alto significa estresse. Quando o cortisol está alto, eu vou ensinar a estratégia para baixar o cortisol e subir a testosterona. Quando o cortisol está alto, naturalmente a testosterona e o DHEA ou prasterona estão baixos. Tá? Então, vocês têm que olhar o cortisol, valores ideais do cortisol entre 8 e 12. Cortisol muito alto geralmente significa estresse, mas pode significar também desidratação, inflamação, etc. Cortisol muito baixo sugere que existe o cérebro, a glândula hipófise e existem as glândulas adrenais, que algum ponto dentro desse eixo está insuficiente, ou por uma depressão, por uma síndrome da fadiga crônica, por uma fadiga adrenal, etc. Então, o cortisol, se ele estiver baixo, é importante, quando o cortisol está baixo, uma avaliação clínica. Uma das coisas que pode ser feita é a suplementação de hormônios, como a pregnenolona, que também são vendidas nos Estados Unidos como suplementos, né, que serviriam para aumentar tanto os casos de cortisol baixo quanto de testosterona baixa, quando as duas coisas estão baixas. Tá, vamos lá. Então, e quando vocês olham o cortisol e a testosterona, vocês podem fazer no exame de vocês uma coisa chamada relação testosterona-cortisol. Vocês pegam a testosterona livre e dividem pelo cortisol. Ao longo do tempo, o que vocês querem? Que essa divisão da testosterona pelo cortisol aumente. Essa divisão da testosterona pelo cortisol é muito mais sensível do que a testosterona sozinha ou o cortisol sozinho. Por quê? Sempre que a adrenal, a gônada, o nosso corpo ele tem o DHEA, que é um hormônio. O que o nosso corpo tem que fazer? Tem a pregnenolona, que é um hormônio. O que esse nosso corpo tem que decidir? Eu vou pegar a pregnenolona e vou transformar em cortisol ou vou transformar em testosterona? Ou seja, quando ela decide transformar em testosterona, ela já está produzindo menos cortisol. Ou seja, um está no numerador, outro está no denominador. Como o numerador aumenta e o denominador diminui, a fração aumenta muito mais do que o número isolado. Se torna uma coisa muito mais perceptível. Então dividam a testosterona pelo cortisol e vejam evolutivamente se isso está aumentando ou se está diminuindo. Outro hormônio que vocês vão olhar sempre é o estradiol. Por quê? Porque parte da testosterona pode virar estradiol. Como é que ela vira isso? Por um processo chamado aromatização, que também acontece na gordura. Então, quando essa testosterona vira, eu vou falar mais disso depois, quando essa testosterona vira estradiol, você está perdendo testosterona e você está aumentando o estradiol. Frequentemente, isso é uma mulher na perimenopausa, por exemplo, que já está começando a baixar a progesterona e está fazendo uma predominância estrogênica. Frequentemente, essa mulher também vai ter uma testosterona baixa, o estrogênio lá em cima, dando um montão de sintoma para ela, porque a progesterona está baixa, ela já está parando de ovular. Isso é muito comum em mulheres. Então vamos lá, em mulheres após os 40 anos. Então vamos lá, essa aromatização, quando ela é bloqueada, você baixa o estradiol e a testosterona sobe. Isso acontece em homens também com muita frequência. Homens que estão além do peso, a gordura abdominal, por exemplo, que estão inflamados, ela aumenta essa enzima aromatose que transforma a testosterona deles em estrogênio, eles ficam feminilizados, tá? Tanto que a gente vai falar mais das estratégias, vamos citar isso. Ou seja, é importante avaliar junto com a testosterona no exame laboratorial o estradiol e dividir o estradiol pela testosterona, que vai dar a razão, ou a testosterona pelo estradiol, depende se for homem ou mulher, bota o maior em cima, vai dar a razão testosterona e estradiol. Essa razão também vocês têm que tentar aumentar essa razão testosterona e estradiol com o tempo. Ou seja, vocês vão tentar com o tempo, vocês vão dosar a estradiol e a testosterona, e com o tempo vocês querem, principalmente quando que essa relação se aproxime mais, que a testosterona suba, o estradiol baixe, e dividir um pelo outro facilita muito você acompanhar ao longo do tempo se você está diminuindo a predominância estrogênica e se você está com isso aumentando a sua testosterona. Essa é uma outra técnica boa, por isso que é importante ver esses 3 hormônios no exame de sangue. A testosterona, o cortisol e o estradiol. Outros hormônios também são importantes, tá? Mas esses aqui são os mais importantes para você, para a pessoa comum, tentar interpretar o seu exame laboratorial quando o quesito é hormônio. Agora, que mais? Para a gente produzir a testosterona, a gente precisa de certos nutrientes.
Nutrientes que devem ser medidos no exame de sangue e que são importantes para a avaliação da testosterona. O primeiro nutriente que eu vou falar que deve ser medido no exame de sangue, que é importante para a avaliação da testosterona, é o zinco. Então, o valor médio do zinco vai entre 83 e 150. A gente gosta do zinco entre 100 e 120. Quando o zinco está baixo, a testosterona está abaixa, a pessoa não consegue crescer, começa a entrar em déficit de crescimento, os testículos ficam menores, a massa muscular fica emaciada, a pessoa não ganha massa muscular, ela perde massa muscular. Então é muito importante manter o zinco. O zinco tem que ser avaliado e tem que estar entre 100 e 120. Sempre que olhar o zinco, tem que olhar o cobre. Depois eu vou falar na reposição. Então, como eu falei, como tem que olhar o cobre, é importante que se dose o cobre junto com o zinco. Tanto o cobre quanto o zinco tem que estar entre 100 e 120. Magnésio. Magnésio é muito importante também. O problema do magnésio é que o magnésio não é de muito fácil avaliação. Por quê? Porque o magnésio que geralmente se faz nos laboratórios é o chamado magnésio sérico, tá? O magnésio sérico, ele é pouco confiável. É o que está no plasma, ele não está dentro do sangue, ele está naquele líquido que está em volta do sangue lá. Ele é pouco confiável. Por que ele é pouco confiável? Porque o magnésio é importante dentro da célula. Ele pode estar lá no plasma simplesmente porque a célula não está conseguindo nem puxar aquele magnésio porque ela não está indo bem. Ou seja, mas ainda assim ele é o que é disponível para a maior parte das pessoas e tem que ser avaliado. A faixa de referência deles vai entre 1,3 e 2,8 mais ou menos. Eu gosto do magnésio sérico entre 2 e 2,2. No máximo entre 2 e 2,4, tá? Eu gosto do magnésio sérico entre 2 e 2,4. O melhor magnésio que existe... Aí nós temos outros locais onde vocês podem dosar o magnésio, mas que são de domínio mais do profissional de saúde, que são o cabelo. Não é fácil interpretar o mineralograma capilar, e o magnésio na urina, que também tem que ter uma noção de fisiologia que escapa a maior parte das pessoas. Mas existe um magnésio que pode ser medido no sangue, que eu peço para praticamente todos os meus pacientes, que se chama magnésio eritrocitário. O magnésio eritrocitário é o magnésio que está dentro dos glóbulos vermelhos das hemácias. Esse magnésio eritrocitário, que está dentro dos glóbulos vermelhos das hemácias, é o melhor magnésio a ser medido. Ele também não é perfeito, mas ele é considerado o padrão ouro. Então, sempre que forem medir um magnésio, meçam o magnésio eritrocitário. Faixas de referência, eu gosto do magnésio eritrocitário em torno de 5. Então, eu gosto dele em torno de 5. Excesso de magnésio em idosos também não é bom. Então, magnésio eritrocitário em torno de 5. Então, zinco, cobre e magnésio. Além disso, eu gosto do selênio, porque o selênio é um mineral importante para a proteção dos testículos. Não é diretamente importante nessa avaliação da testosterona, mas eu peço selênio em todo mundo. Selênio igual zinco. Regrazinha do Dindo. Selênio, zinco e cobre, Dindo gosta entre 100 e 120. Ponto. Tá? Se tiver por aí, tá maravilhoso. Tá? Não estou falando ainda do tratamento, ainda estou falando da avaliação laboratorial. Além disso, a pessoa que tem deficiência de testosterona, ela pode estar inflamada. É importante ver se há deficiência se há inflamação, porque a inflamação, ela baixa a testosterona. Então é muito importante ver se há inflamação. Como é que se vê se há, para mulheres também, principalmente para mulheres, como é que você vai avaliar a inflamação? Tem alguns exames laboratoriais que vocês podem usar para avaliar a inflamação. Eu vou começar pelos mais básicos. O mais básico é o hemograma. Quais são as principais coisas que vocês podem usar para saber no hemograma se há inflamação? Vocês podem ver os leucócitos. Então, leucócitos acima de 5.800 significam inflamação. Além dos leucócitos acima de 5, podem significar inflamação, geralmente significam. Vocês vão olhar os neutrófilos e os linfócitos. Geralmente o neutrófilo e o linfócito têm que estar parecidos. Quando o neutrófilo está muito maior que o linfócito, isso sugere inflamação. Então, quando você divide o número de neutrófilos pelo número de linfócitos e dá 1,5 para cima, 2 em média, às vezes 3, isso significa também inflamação. Além dessa divisão dos neutrófilos pelos linfócitos em torno de 2, que significa inflamação, dos leucócitos acima de
de 4.800. Nós temos no hemograma uma medida de variação de tamanho de hemácia chamada RDW. RDW acima de 14 também significa inflamação, tá? Então aqui é o mais básico. Outros exames básicos: VHS acima de 30 em mulheres e acima de 20 em homens significa inflamação. O VHS deve ser olhado. Fibrinogênio, um outro marcador que eu acho muito importante de inflamação, se chama fibrinogênio. O fibrinogênio abaixo de 366 te deixa seguro. Um fibrinogênio entre 366 e 400 você tem que ficar de olho. E um fibrinogênio acima de 400 significa inflamação e risco aumentado, inclusive, de trombose. Então tem que olhar para o fibrinogênio. O ideal é trazer o seu fibrinogênio para menos de 366. Próximo exame laboratorial importante: ferritina. Ferritina é de difícil interpretação, mas basicamente o que vocês vão querer é uma ferritina abaixo de 200 e acima de 100. O ideal é a ferritina entre 100 a 150, no máximo 200. Ferritina muito alta pode significar inflamação. Então ferritina, fibrinogênio a gente vai querer abaixo de 366, a ferritina a gente vai querer entre 100 e 200, de preferência entre 100 e 150. O dedímero é um marcador de trombose que por acaso está aumentado em quadros inflamatórios, mas não é de inflamação não, falam isso não. Na inflamação é que frequentemente a gente não sabe, o nosso risco de trombose está aumentado e a gente ignora aquilo e dá sorte de não ter a trombose, tá? Mas de qualquer forma é muito importante estudar, medir o dedímero, principalmente nesse período de pós-Covid. Mais marcadores de inflamação, esses são importantes. Fibrinogênio dedímero abaixo de 500, fibrinogênio abaixo de 366, tá? Ferritina entre 100, preferencialmente entre 100 e 150, 200. Vamos lá, mais marcadores de inflamação, e o PCR. O PCR é importantíssimo. O PCR deve estar abaixo de 1 ou 0,1, dependendo do laboratório. O laboratório vai mostrar na faixa de referência do PCR e vocês vão ter que pesquisar o PCR abaixo de 1 ou 0,1. Se estiver mais alto, vocês vão ter que usar todas as medidas para combate de inflamação. Outro exame que é importante medir, que é um hormônio que alguém falou aqui, que eu não disse, é a vitamina D. Vitamina D é importantíssima medir. Por quê? A deficiência de vitamina D leva a baixa testosterona. Tem que ser uma vitamina D muito deficiente, tá? Uma vitamina D de 30 não baixa testosterona, mas uma vitamina D abaixo de 20 baixa testosterona. Principalmente uma vitamina D abaixo de 10, 12. Mas abaixo de 20 já baixa testosterona. De qualquer forma, eu recomendo vitamina D entre 50 e 100 pelos vários benefícios potenciais que ela pode ter. O que eu falei dos linfócitos é que há uma relação entre os neutrófilos e os linfócitos, que ela tem que estar mais ou menos 1. Se o linfócito tiver muito maior que o neutrófilo, ou o neutrófilo tiver muito maior que o linfócito, significa inflamação. Geralmente, que você vê o neutrófilo 2 vezes maior que o linfócito. Se você tem 20 de vitamina D, você deve aumentar a sua vitamina D, na minha opinião, mas é improvável que isso aumente muito a sua testosterona, porque a tua testosterona já saiu daquela faixa que a sua testosterona é muito dependente da vitamina D. Então vamos para cima. Já falamos da inflamação, já falamos dos principais nutrientes, inclusive voltamos para a vitamina D, já falamos dos hormônios e já falamos dos minerais, que são os nutrientes. Esses são os principais exames a ser vistos na avaliação da testosterona. Outros exames são importantes sempre, né? Então, por exemplo, enzimas hepáticas são importantes, porque o fígado é um local importante de produção de testosterona. Eu meço nos meus pacientes, mas não é para vocês, a coenzima Q10, porque a coenzima Q10 é fundamental para as mitocôndrias e por isso para a produção de testosterona. Eu também meço para os meus pacientes o lactato, porque o lactato dá uma medida indireta, faltou ideia. O lactato dá uma medida de função das mitocôndrias. E agora faltou um hormônio que eu não falei para vocês, que eu falei da testosterona, mas na verdade eu não falei de mais 3 hormônios. Então nós temos o DHA,
nós temos o estradiol, que é medido, e nós temos o cortisol. O cortisol e o estradiol eu falei, e nós temos o DHT. Eu não falei do DHT e do DHEA. O DHEA é a deidropialdosterona. O que o DHEA é? O DHEA é um hormônio e é um pró-hormônio que forma testosterona, estradiol, e que ele em si mesmo já é um hormônio virilizante. Então, o DHEA é um hormônio que deve ser medido. Só que o DHEA ele fica oscilando durante o dia, de forma que é muito difícil interpretar o DHEA. Por isso que a gente geralmente usa um derivado do DHEA muito estável, chamado SDHEA. A faixa de referência é variável, mas vai mais ou menos de 40 a 400. Eu gosto que meus pacientes tenham DHEA acima de 100 e de preferência na metade superior da faixa de referência. É assim que eu gosto, e depois eu vou falar porque a reposição de DHEA aumenta a testosterona, tá? Se a ferritina está baixa, é uma coisa importante também, da interpretação de exames laboratoriais. Quando vocês olharem a ferritina baixa, que na minha opinião eu já olho quando ela está abaixo de 100, eu sempre olho para a saturação de transferrina. Se a saturação de transferrina estiver abaixo de 20%, isso significa deficiência funcional de ferro, e nesse caso o ferro deve ser reposto. E acredite em mim, você repor o ferro numa pessoa que tem deficiência de ferro, a testosterona vai subir, a massa muscular vai subir, a energia vai subir, a libido vai subir, tudo vai melhorar, inclusive a testosterona. Mais um motivo para você dosar a ferritina. Eu já falei do SDHEA, o próximo é a dihidrotestosterona, o DHT, que é um derivado da testosterona responsável pela alopecia androgenética, que é a perda de cabelo de padrão masculino, e também por crescimento de pelos em locais anormais em mulheres, acne e oleosidade de pele. Tá? Então é importante também a dosagem da dihidrotestosterona. Beijão, gente!